Boa noite, irmãos e irmãs, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quero convidar você a, por gentileza, abrir sua Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Nós leremos no 4º capítulo, a partir do 4º verso e até o verso 9. Filipenses, 4º capítulo, versos de número 4 a 9. Diz assim a palavra de Deus: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Louvado seja Deus pela sua palavra. E você diz? Amém. Uma palavra recorrente que aparece muito nesses dias em que o ano vai se encaminhando para o seu desfecho e um ciclo deve se fechar, é a palavra paz. Você a vê por todo canto, em toda parte, nos votos, nos desejos, nas expressões de expectativa, enfim, paz é um anseio geral, um anseio comum, um anseio humano. Nós precisamos de paz. Nós desejamos paz. Nós buscamos paz. Ocorre que, por sermos seres contraditórios, a nossa natureza é complicada. O apóstolo Paulo dizia e escreveu isso aos Romanos: o que eu quero eu não faço, e o que eu não desejo eu acabo praticando, por isso sou um homem miserável. Nós acabamos sabotando os nossos melhores anseios, as nossas mais intensas buscas. E ainda que desejemos paz, ansiemos por paz, criamos ao nosso redor um contexto de conflito, de guerra, de beligerância, de dificuldades. É só olharmos para o mundo à nossa volta e os sinais estão claros. As guerras estão por toda parte, os conflitos por toda parte, as violências por toda parte. E não se trata só das inimizades que nós vamos construindo pelo caminho, mas também pelo nosso colapso emocional, pela nossa absoluta incapacidade de vivermos de forma sã, de forma pacífica conosco mesmos. Estamos cada vez mais reféns das doenças psicossomáticas, cada vez mais instáveis emocionalmente. Muitos de nós nem dormem bem mais. Há muito tempo não sabem o que é
uma boa noite de sono. A mente tumultuada, o coração agitado, os olhos perturbados. Rubem Alves escreveu que olhos perturbados revelam um coração agitado. E a pessoa não tem paz. Então veja, de um lado, paz. Queremos paz, ansiamos paz, desejamos paz. Nossos melhores votos incluem paz. De outro lado, vivemos num mundo em conflito, num mundo em guerra, num mundo em ebulição, num mundo em que as nossas emoções estão em colapso, num mundo em que é difícil desfrutar essa paz. Aí quando a gente vem para a Bíblia Sagrada, a paz é um valor poderoso na palavra de Deus. O fruto do Espírito, como bem lembrou o pastor Guto, inclui fidelidade, também inclui paz. É sempre bom a gente lembrar que o fruto do Espírito é o fruto do Espírito, ou seja, é um fruto. Todos os atributos, todas as virtudes compõem um mesmo fruto. A gente gosta de ilustrar com a ideia de uma mexerica, de uma bergamota, que é um fruto com muitos gomos. E você jamais compraria uma mexerica na feira se estivesse faltando um gomo. O fruto do Espírito o fruto é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essa operação do Espírito em nós, que gera em nós esse fruto, que em seu contexto, em sua expressão, inclui todas essas virtudes maravilhosas, que abençoam a nossa vida e abençoam a vida daqueles que convivem conosco. Paz compõe o fruto do Espírito. Jesus dizia, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dá. Um dia ele disse para os seus discípulos, quando vocês entrarem numa casa, saúdem as pessoas ali dizendo, paz seja sobre essa casa. A palavra paz, que nós lemos nos evangelhos, é uma palavra que foi escrita nos evangelhos em grego, mas que traduz um conceito hebraico que nós conhecemos bem, que é o conceito de shalom, que é paz, mas é mais do que paz. É uma relação com a vida em que tudo vai bem. Alguém diz, é como prosperidade, mas é mais que prosperidade. É quando você olha para a vida e respira fundo e sente lá no seu íntimo que tudo está bem. Isso é shalom. Então, quando um judeu desejava shalom para outro judeu, ele desejava essa experiência de vida. Que você possa olhar para a sua vida, respirar fundo e ter aquela sensação poderosa de que tudo está bem. Ainda que haja lutas, ainda que haja dificuldades, ainda que haja problemas, porque essa é a paz de que Jesus falou e que é uma paz que o mundo não pode oferecer. Porque nesse mundo conflituoso, paz seria o fim dos conflitos. Na presença de Deus, paz é paz em meio aos conflitos. É paz no meio da guerra. É paz apesar de tudo. Então a paz é um valor, é um princípio, é uma virtude poderosa nas Escrituras. E que nós devemos, de fato, ansiar, desejar e buscar. Contudo, não podemos nos esquecer que é algo que só podemos encontrar em Deus. Deus é a fonte, Deus é a razão, Deus é o responsável pela verdadeira experiência de paz. Eu quero paz, você quer paz. Nós desejamos paz para nós e uns para os outros, mas é Deus quem nos dá paz. E o texto que nós lemos é interessante, porque assim, primeiro ele é fruto de um coração, que é o coração do apóstolo Paulo, que conseguia muito bem distinguir entre
esse fruto do Espírito Santo na vida de alguém e as circunstâncias desfavoráveis que muitas vezes esse alguém tinha que enfrentar. Paulo escreve a carta aos Filipenses da cadeia, que é uma coisa surreal. Escrever uma carta com essa beleza, com essa força, com esse entusiasmo, com esses termos. A palavra alegria aparece várias vezes, a palavra paz aparece várias vezes, a palavra oferta aparece várias vezes, a palavra orações aparece várias vezes. É uma carta que fala de uma vida espiritual plena, num contexto de extrema privação e de extremo sofrimento. O único momento em que o tom da carta aos Filipenses muda é quando, no capítulo 3, o apóstolo Paulo fala sobre Epafrodito, que ficou muito doente, quase morreu, e Paulo diz assim: Deus o salvou, o livrou da morte, e graças a Deus por isso, porque assim eu não preciso ter tristeza sobre tristeza. Então Paulo não era de ferro. Não quer dizer também que ele não se deixava abater pelas circunstâncias, mas ele era capaz de vivenciar a presença de Deus, a intimidade de Deus, aquilo que Deus dá, mesmo em meio às piores circunstâncias. E a carta aos Filipenses, quando chega no capítulo 4, se torna num esforço do apóstolo Paulo de insistir para que a igreja viva plenamente na presença de Deus. Paulo vai corrigindo uma série de pequenas questões e exortando a igreja em todas as áreas onde ele pode exortá-la. E aí, nos versos que nós lemos, Paulo faz 5 exortações que estão intimamente relacionadas ao desafio da paz. Porque se você der uma olhada no versículo 7 do texto que nós lemos, você vai perceber que o apóstolo Paulo diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento. Por quê? Porque quando você olha para a vida, respira fundo e diz, está tudo bem, nem sempre isso é racional. Você nunca perguntou para uma pessoa como é que você pode estar em paz numa situação como essa? Talvez alguém já tenha perguntado para você. Como é que você pode ter tamanha paz passando por isso que você está passando? Mas você dá aquela respirada fundo e diz, não, está tudo bem. Deus no controle. Minha vida é uma bênção. Ele tem cuidado de mim. Todas as coisas cooperam para o meu bem. E essa convicção, que é mais do que convicção, é um descanso. Vai inundando o seu ser, de modo que você sente essa verdade no seu íntimo. Alguém pode dizer, eu não acredito que você está em paz. Você não deve estar entendendo o que está acontecendo. Não é possível, você deve estar ficando maluco. Mas você sente no âmago da sua alma que tudo está em paz. Porque Deus está no controle. Shalom. Está tudo bem. Eu estou em paz, apesar de tudo. Por isso que essa paz excede todo entendimento, porque se você tentar explicar, você não dá conta. Se você tentar racionalizar, você não dá conta. Se o outro tentar entender, não vai dar conta. Mas você sabe o que é, porque está invadindo todo o teu ser. E o outro que convive com você percebe que ela é real, porque ele consegue enxergar isso em todo o teu ser. Só que nenhum nem outro consegue dar nome para isso e dar explicação para isso de forma mais precisa e mais profunda. Então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente. Veja, coração e mente aqui significa totalidade. É como dizer dia e noite, é como dizer pão e água. Quando você usa 2 termos juntos na cultura grega, você está falando em totalidade. Por isso, a árvore do conhecimento é do conhecimento do bem e do mal, porque, na verdade, ela é a árvore do conhecimento de tudo. Paulo está dizendo, todo o seu ser, coração e mente, aquilo que é do âmago e aquilo que é da expressão, aquilo que é da interioridade e aquilo que a gente consegue exteriorizar, tudo a seu respeito, estará guardado
em Cristo Jesus. Isso é paz. Está tudo bem, porque está tudo nas mãos de Deus. E eu estou guardado em Cristo Jesus. Mas aí quando você vai no verso 9, finalzinho, o que nós chamaríamos de parte B, Paulo diz assim: e o Deus da paz. E o Deus da paz estará com vocês. Então note a diferença. Verso 7, a paz de Deus guardará coração e mente de vocês. Verso 9, finalzinho, e o Deus da paz estará com vocês. Que é o que eu costumo chamar de melhor dos mundos. A paz de Deus como algo que Ele me dá, e o Deus da paz como alguém que está comigo. Aí é como se, usando uma ilustração bem pueril, o pai diz para a filha: filha, vai dar tudo certo hoje na prova. Você estudou, você é inteligente, papai vai estar aqui torcendo por você, vai dar tudo certo. E a filha acredita naquilo, toma posse daquilo, como a gente diz, fica com o coração aliviado, respira fundo, está tudo bem, vou fazer essa prova, vai dar tudo certo, não preciso temer, paz. Agora imagine se o pai pudesse ir com ela na prova. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Uma coisa é a paz de Deus, que Ele dá, que Ele concede. Outra coisa é o Deus da paz, que vai junto, que acompanha. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo: o ápice da paz é a paz de Deus inundando você, e a consciência do Deus da paz ao seu lado, tomando conta de tudo que há em você. Irmãos, que extraordinário seria se numa noite como essa, nós conseguíssemos, de um lado, sentir essa paz que Deus dá, mas de outro também, descansar na certeza de que Ele está o tempo inteiro conosco. A paz de Deus, o Deus da paz. Esse é o desejo de Paulo para nós. Então, se Paulo fosse escrever um cartão de fim de ano, 15 de dezembro, vai presentear os funcionários da empresa, da fábrica de tendas, vai mandar cartões de Natal para os familiares que estão longe, vai fazer desejos de ano novo para aqueles que vão sair de férias, ele escreveria isso: que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde vocês, e que o Deus da paz esteja com vocês. São os melhores votos que nós podemos receber. Contudo, esses dois versos estão num contexto que Paulo nos apresenta em linguagem de exortação. E aí, o entendimento que eu e você devemos ter é que para vivenciarmos na prática essa paz, nós precisamos observar essas exortações. Então eu desejo a paz de Deus e desejo o Deus da paz. Mas, para eu vivenciar isso na prática, para eu chegar nesse ponto em que eu dou essa respirada funda, e sei que está tudo bem, porque sei que Ele está comigo, algumas práticas, algumas decisões, algumas atitudes podem ajudar. E a primeira atitude, a primeira decisão, a primeira prática que vai ajudar é a alegria. Diga alegria. A alegria. Porque Paulo começa esse trecho do texto dizendo: alegrem-se sempre no Senhor. E eu vou dizer novamente, veja, raramente Paulo é repetitivo. Mas aqui ele considerou que deveria repetir. Alegrem-se no Senhor, outra vez digo, alegrem-se.
a experiência da paz é potencializada na decisão da alegria. A paz não é um imperativo na Bíblia, ela é um desejo, é uma promessa, é uma expectativa, é um anseio, é uma oportunidade, é uma possibilidade, mas não é um imperativo. A alegria é. Quando Paulo fala de paz, ele fala como um desejo de que você a tenha. Quando ele fala de alegria, ele fala no sentido de levar você a decidir se alegrar. Por quê? Desde Neemias a gente sabe que a alegria do Senhor é a nossa força. Por que é importante lembrar de Neemias? Porque fora do mundo da fé, a alegria só é possível quando as coisas vão bem. A alegria é resultado de boa notícia, de experiências favoráveis, de alguma coisa que me satisfez ou atendeu às minhas expectativas. Então, no mundo, a alegria é alguma coisa que vem no final de um processo motivado. Passei no vestibular, fui promovido na empresa, saiu aquele dinheiro que eu estava esperando, chegou meu carro novo. Alegria é uma resposta para algo que me faz bem e que eu considero uma coisa boa na minha vida. Já a tristeza é o contrário. Perdi, deu errado, não passei, não chegou, não vem mais. Aí a tristeza é uma resposta. Então, alegria e tristeza no mundo são respostas. Na fé, a alegria é deslocada do fim do processo para o início do processo. Não é mais sobre a resposta que você dá para algo que deu certo, é sobre a atitude que você toma enquanto não dá certo. Por isso a alegria do Senhor é a nossa força, porque nos capacita a batalhar enquanto a luta não termina. E só tem um jeito de você se alegrar, independentemente das circunstâncias. É o que Paulo diz aqui, no Senhor. A alegria no Senhor é uma alegria que é possível enquanto a circunstância não se define como favorável. Por quê? Porque eu sei que não importa como a circunstância se defina, Ele está no controle de todas as coisas e age em todas as coisas para o meu bem. E isso me alegra. E isso me alegra. Me alegra saber que nesse processo em que eu estou, que eu não sei como vai terminar, se vai ser bom ou ruim, Deus está cuidando de cada detalhe para o meu bem. Por isso que o salmista diz que o justo não teme a má notícia. Não é porque a má notícia não o impacta, mas é porque no fundo ele sabe que Deus age em todas as coisas para o nosso bem. Então eu me alegro sempre. Não foi como eu queria, eu me alegro. Imediatamente? Não, ninguém é de ferro. A resposta é tristeza, mas a alegria é atitude. Por isso, pode a tristeza durar uma noite inteira, a alegria vem de manhã. Porque o que acontece de manhã? Eu me lembro que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam cada manhã, aleluia. Isso alegra o meu coração, saber que há um Deus que está no controle, cuidando de mim e agindo em tudo para o meu bem. Então eu tomo a atitude da alegria como? Trazendo à memória o que me pode dar esperança. Lembrando as promessas de Deus, falando a sua palavra. Eu me alegro no Senhor o tempo todo, me regozijando, porque é um prazer, é um júbilo, essa certeza da sua presença comigo. É por isso que a alegria é importante para o processo de paz. Porque se eu não consigo me alegrar na certeza de que Deus está agindo em tudo para o meu bem, eu também não consigo ter paz. Eu não produzo paz em mim.
A paz de Deus me vem, mas eu posso me alegrar no Senhor. E esse vai ser um passo de paz na minha vida. Talvez haja algumas pessoas aqui que não estão vivendo em paz, dentre outras razões, porque lhes falta alegria. Uma pessoa sem alegria rouba a paz da casa, já percebeu isso? Quer tirar a paz da sua casa? Tire a alegria da sua vida. Você vai ficar mal-humorado, chato, crítico, ingrato. Eu não tenho um quinto item, mas eu vou dizer endemoniado. Só porque eu queria pôr o quinto dedo. Estou brincando para dizer o seguinte: uma pessoa sem alegria é uma pessoa que rouba a paz de quem está à sua volta, do lar. Está todo mundo em paz em casa. Aí vai chegar o marido, que não tem alegria de viver. A mãe já perde a paz de saber que ele está chegando. Os filhos já perdem a paz de ouvir que o carro está estacionando na garagem ou que a porta está sendo aberta com chave. E aí, a partir do momento que esse sujeito sem alegria entra, a paz da casa sai. Porque virão as queixas, virão as murmurações, virão as acusações, virão as críticas desnecessárias. Quando a casa é marcada por alegria, o resultado da alegria é paz. Quando a gente se diverte na nossa casa, o marido brinca com a mulher brinca com o marido, os pais brincam com seus filhos, os filhos brincam com o pai, brincadeiras obviamente saudáveis. A paz reina. E quando eu dou gargalhadas com a minha mulher, da gente quase que perder o fôlego, a hora que eu estou me recompondo de tanto rir, o que eu sinto é paz. Está tudo bem. A vida é top. Deus é bom. Ele está no controle. Que privilegiado eu sou. Então, a alegria é um caminho de paz. Você pode dizer amém para isso? Segunda exortação. Paulo está trabalhando a ideia de paz aqui. E a segunda exortação de Paulo é cordialidade. Diga. Interessante. Versículo 5. Paulo diz assim: seja, na versão que eu li, a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Algumas versões dizem, seja a moderação de vocês conhecida de todos, perto está o Senhor. Algumas versões dizem, seja a cordialidade de vocês conhecida de todos, perto está o Senhor. Algumas versões dizem, seja a gentileza de vocês conhecida de todos. A palavra aqui é uma palavra rica. A palavra grega que aparece aqui foi muito usada por Aristóteles na sua teoria. Tamanha a força dessa palavra e a quantidade de significados que ela engloba. Mas, basicamente, essa palavra significa mais ou menos o seguinte: uma pessoa amável, cordial, gentil, é uma pessoa que não leva conflito por onde passa, pelo contrário, minimiza. Você já viu gente que, quando chega, acalma todo mundo? Como é que Jesus chamou essas pessoas? Pacificadoras. E ele diz, bem-aventurados os pacificadores, por quê? Porque serão chamados filhos de Deus. No mundo que nós vivemos, tem mais gente para jogar gasolina na fogueira do que para pacificar. Um marido pacificador chega em casa, encontra a mulher chorando. O que foi, meu bem? Por que você está chorando? Ela diz, minha mãe me ligou, minha irmã deve ter falado alguma bobagem para ela, me fez um monte de desaforo, diz que tem vergonha de ser minha mãe, que para ela eu nem filha sou, que eu sou uma ingrata. Acabou comigo. Marido pacificador, hein? Ô, meu bem, vem cá, dá um abraço. Não fica assim, não. Não deixe isso te abater.
Tua mãe precisa de Jesus. Tua mãe precisa de transformação. O que nós temos, ela não tem. Não deixa isso contaminar seu coração, não. Nossa vida é bênção. Marido pacificador. Marido real. O de verdade, esse que está aí, ó, esse que está aí, não sei aonde, está aí, ó. Eu não sei porque que você ainda fala com a tua mãe. Aliás, essa tua irmã, deixa eu encontrar ela para ver se eu não parto para cima. E ó, para mim Natal acabou, não quero ninguém aqui em casa. Pronto. A mulher que tinha um problema agora tem 10. Quando o apóstolo Paulo fala de gentileza, moderação, cordialidade, amabilidade, você percebe a força dessas palavras? Ele está falando de pessoas que não são conflituosas, mas que são comprometidas com o desafio da paz. Então, por onde elas passam, elas levam algo bom. O apóstolo Paulo diria, elas são o bom perfume de Cristo, que por onde passa, deixa algo dessa fragrância. Eu gosto de uma frase de um autor chamado Edgar Quinet. Ele escreveu que gentileza é fazer crer a cada um que em relação ao outro é o preferido. Eu acho essa frase espetacular. É um jeito de dizer o que é uma pessoa gentil. Uma pessoa gentil é uma pessoa que perto dela você se sente especial. E ela não faz isso forçosamente, ela não faz isso mal intencionada, ela faz isso porque isso é o coração dela. Então ela pede com educação, ela agradece, ela fala de forma a minimizar possibilidades de conflito, ela não chega batendo, ela não chega ofendendo, ela não responde uma grosseria com outra. Jesus disse, não paguem o mal com o mal, paguem o mal com o bem. Se alguém ferir você, ofereça outra face, ou seja, não perpetue o conflito. Porque aqui o apóstolo Paulo está querendo dizer o seguinte, se você é do tipo que perpetua conflito, não estranhe que você não saiba o que é paz. Se você é do tipo que para cada palavra é uma agressão, para cada desencontro é uma briga, para cada frustração é uma queixa, não estranhe que você não saiba o que é paz. E é tão forte isso na mente do apóstolo Paulo que ele diz assim, seja a moderação de vocês, ou amabilidade, ou gentileza, ou cordialidade, como você preferir, conhecida de todos, porque perto está o Senhor, ele está dizendo, é o tipo de conduta que tem quem sabe que já Cristo está aí. E assim, é mais ou menos o seguinte, é como se Paulo estivesse dizendo, imagina Cristo voltar e você está no meio de uma confusão. Quando eu era criança, eu, o Luca, que está aí, o Renê, a gente brincava muito, mas de vez em quando saía confusão. Saía confusão. Eu batia no Luca, o Luca batia no Renê. Quem não batia em ninguém? Às vezes a gente estava na maior confusão, o pai chegava e pegava a gente no flagrante. Aí assim, não tem como explicar mais. Aí os 3 para o quarto, a disciplina vinha firme. Porque se ele não pega no flagrante, a gente ainda tenta explicar. Mas no flagrante não dá, entendeu? Paulo está dizendo assim, cuidado você que é belicoso, beligerante, conflituoso, vive enfiado em confusão. Jesus vai voltar e você está metido em alguma. Não quer dizer que você não vai, só vai passar vergonha. A ideia do apóstolo Paulo é, a nossa vida aqui é tão curta. Jesus está voltando, pode voltar a qualquer momento. A trombeta pode soar hoje, perto está o Senhor. Por que a gente perde tempo em conflito desnecessário? Por que a gente perde tempo brigando com quem a gente não devia estar brigando? Por que a gente perde tempo se desentendendo com quem não devia se desentender? Por que eu perco tempo sendo mal educado, sendo agressivo, sendo grosseiro? Por que eu não uso a amabilidade, a cortesia, a gentileza, a moderação para dar o meu testemunho de quem é Deus na minha vida?
Quando você aprende a ser gentil, cortês, isso não significa que você vai ser bobo dos outros, não significa que você não vai ficar bravo ocasionalmente, não significa que você não vai falar com firmeza em alguns momentos. O próprio Jesus, em alguns momentos, esparramou uma brasa. Teve um dia que ele fez um chicote e saiu chicoteando. Mas a marca de Jesus não é o chicote, é o amor. Seja a vossa amabilidade conhecida, ou seja, eu fico bravo ocasionalmente, eu entro em conflito ocasionalmente, mas eu não quero ser conhecido assim. Porque, infelizmente, algumas pessoas são conhecidas pelo tanto de conflito em que entram. Fulano vai estar? Vai, ixi. E o Beltrano também. Acho que eu não vou. Por quê? Porque vai dar confusão. E, de repente, a gente começa a ficar conhecido não pelo amor de Deus, mas pela nossa incapacidade de viver em paz. Em casa funciona assim. Se eu tenho que responder tudo, se eu não levo desaforo para casa, minha casa vive em conflito. Se o tempo todo eu falo com agressividade, com falta de educação, a minha casa vive em conflito. Você falou, mas você falou pior, porque você fala assim toda hora, e as brigas não acabam nunca. Terceira exortação de Paulo, confiança, diga. O verso 6 é sensacional. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Se tem algo que rouba a paz, é a ansiedade. A ansiedade é uma ladra de paz. A ansiedade rouba seu sono, a ansiedade rouba o melhor dos seus esforços, a ansiedade tumultua seus pensamentos, a ansiedade sintomatiza todo o seu corpo, sintomatiza a sua emoção, sintomatiza a sua mente. Eu falo que a ansiedade produz sintomas do pensamento à pele. O pensamento entra no que eu chamo de circuito de pensamentos persistentes, desarticulados e angustiantes. A pessoa ansiosa não pensa direito. A ansiedade maltrata as emoções. A pessoa vive com medos que ela não sabe explicar. Uma angústia que não passa. Uma sensação de nó na garganta, peito apertado, coração batendo, acelerado. E maltrata o corpo. A ansiedade pode levar a doenças, manchas na pele, dificuldade com funções simples, como, por exemplo, você ir ao banheiro. Uma pessoa que está dominada pela ansiedade perde a saúde. E uma pessoa que não está bem não consegue ficar em paz. Então, o apóstolo Paulo está fazendo essa terceira exortação para dizer o seguinte: quer ter paz? Lute contra a ansiedade, porque ela é ladrão de paz. Ela é uma ladra da paz. Porque o que é ansiedade? É a sensação de que eu estou em risco. É a sensação de perigo. É o medo de um sofrimento que pode cair como uma bomba a qualquer momento. Rubem Alves escreveu que a ansiedade é isso: sofrer fora de tempo por perigos que, por enquanto, só existem num futuro que imaginamos. Sofrer fora de tempo por perigos que, por enquanto, só existem num futuro que imaginamos. A pessoa ansiosa, no íntimo, sente que está por conta própria e que as circunstâncias são maiores do que ela e que, enfim, ela não vai dar conta do recado. A pessoa, para vencer a ansiedade, precisa, em primeiro lugar, lembrar-se de que Deus está no controle, de que é Ele que cuida, que Ele não é pego de surpresa e que Ele tem o melhor para nós. Aí eu confio. Por isso, oração, súplicas, com ações de graças. O apóstolo Paulo quer dizer o seguinte: você ora, mas você não só pede, você já agradece.
Essa é a marca da oração não ansiosa. A oração ansiosa só pede. Porque você pode fazer uma oração marcada pela ansiedade. Deus, tem misericórdia de mim, Deus, não deixe isso acontecer. Oh, meu Deus, eu não sei o que vai ser da minha vida se isso acontecer. Se isso acontecer, Deus, eu estou acabado. Meu Deus, não vai sobrar nada de mim. A minha família vai desmoronar. Deus, não permita. Senhor, tem misericórdia de mim. Não permita que a minha vida se acabe desse jeito. Eu vou acabar me matando, Senhor. Não deixa, não. Você está fazendo, irmão, orando? Orando? O apóstolo Paulo diz, quer fazer um teste? Quando for orar, peça e já agradeça. Entendeu? Porque aí você está dizendo, Senhor, eu peço, porque eu sou carente e dependente de Ti. Agradeço, porque sei que não falhas. E que tens poder para fazer infinitamente mais do que tudo que eu penso ou peço. Então, quando você pede, você agradece. Porque sabe que já recebeu. Essa é a marca da confiança. A marca da confiança não é pedir e agradecer. Na certeza de que já foi atendido, atendida. Quem crê assim? A ansiedade rouba a nossa paz. Quarto. Marcelo, não vai falar mais de ansiedade? Não, porque só os ansiosos pensaram assim agora. Quarto, diga comigo, mente sã. Quer ter paz? Comece a alimentar-se de pensamentos bons. Veja o verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for puro, tudo que for correto, tudo que for nobre, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Aqui Paulo está dizendo, nós precisamos pensar nessas coisas porque nós não precisamos nos esforçar para pensar nas outras. Como psicanalista eu trabalho muito com o tal do pensamento intrusivo, que em pessoas obsessivas se transforma em ideia fixa. E como ideia fixa, muitas vezes dá lugar a transtornos obsessivos compulsivos. Pensamento intrusivo é um pensamento que entra sem ser convidado, sem ser chamado, e começa a me desestabilizar emocionalmente, porque gera a sensação de perigo, de insegurança, de fim de linha. Pensamento intrusivo é, meu Deus, e se eu tiver com câncer? Meu Deus, se eu tiver com câncer, ixi, fulano tem a minha idade e tá. Aí começa a fazer esses encadeamentos de pensamentos desastrosos. Ai, meu Deus, será que eu vou no médico? Mas se eu for no médico eu vou descobrir. Eu não sei se eu quero descobrir. A pessoa começa a fazer tudo isso aqui, ó. E aí quando a velha está desesperada. Eu não posso evitar um pensamento intrusivo, entende isso? Por isso que ele é intrusivo. Se eu pudesse evitar, ele não seria intrusivo. Ele seria um pensamento tocador de campainha. Ele toca a campainha e eu decido se ele entra ou não. Não, ele é intrusivo porque quando eu vejo ele já está lá, na minha sala de estar. Ele já está lá, no meio da minha casa mental. Ele já está lá fazendo estrago, bagunçando as coisas. Não adianta, diante de um pensamento intrusivo, dizer não vou pensar nisso. Machado de Assis escreveu que há pensamentos que são da família das moscas teimosas. Por mais que nós as espantemos, elas teimam e pousam. Já fez churrasco? E as moscas vieram? Legião. Eu costumo ilustrar para os meus pacientes que um pensamento intrusivo é como um mendigo que invade uma festa. Se você tentar expulsá-lo, ele vai fazer uma confusão. Vai chutar alguma coisa, vai sair correndo, vai se desvencilhar, vai cair no chão, vai espernear. A festa vai ficar um caos por causa desse mendigo. Agora, se você chegar nele e falar assim, meu amigo, por que é que você entrou?
Eu estou com fome. Então eu vou te fazer um lanche. Se eu te fizer um lanche, você segue seu rumo. Se você me fizer um lanche, eu sigo o meu rumo. Pode ser que tenha gente que nem perceba que um mendigo entrou ali. Entendeu a diferença? O pensamento intrusivo, quando você tenta expulsá-lo, ele faz estrago. Você fala, eu não vou pensar nisso, pensa. O pior momento do pensamento intrusivo é à noite, a hora que você deita. Ele vem, aí você fala, não, não vou pensar, eu tenho que dormir. Aí não dorme. Aí você olha no relógio, meia-noite, eu tenho que dormir. Porque eu tenho que acordar às 6. Se eu dormir agora meia-noite, às 6, eu vou estar com 6 horas de sono. Mas o pensamento fica lá, intrusivo, fazendo a maior bagunça na festa. Aí dá 1 hora da manhã, você fala, agora eu tenho 5 horas para dormir. Aí dá 2 horas da manhã, agora eu estou com 4 horas para dormir. Aí dá 3 horas da manhã, agora eu tenho 3 horas para dormir. Aí quando dá 5 horas da manhã, você fala, nem vale a pena mais dormir. Aí tem gente que pega o celular para combater o pensamento intrusivo com distração, também não ajuda. Porque aí o pensamento está intrusivo, fazendo estrago, como se fosse um mendigo na sua casa, só que ao invés de você resolver o problema, você foi para o quarto, trancou a porta e ligou a TV. O mendigo está lá, chutando tudo, brigando com todo mundo, jogando salgadinho no chão. Mas você está no quarto, porta trancada, ligando a TV bem alta e pondo a mão nos ouvidos e falando lá, 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 lá. Qual que é o segredo quando um pensamento intrusivo vem? Acolhê-lo, perguntar o que ele quer e dar testemunho de fé para ele. É pegar o mendigo e falar, está aqui o lanche que você me pediu, posso orar com você antes de você ir? Posso deixar uma palavra de Deus para a sua vida? O mendigo ainda vai falar para você, eu era evangélico. Espetacular. A maioria fala, não, eu era evangélico. Conhece aquela? Glória a Deus nas alturas. Canta. O que é interessante aqui? Quando você acolhe, você dá testemunho. No pensamento é a mesma coisa. Quando você acolhe um pensamento intrusivo, e se eu estiver doente? De onde que me veio esse pensamento? É porque eu fiquei sabendo de fulano que está doente. E é curioso, como eu tenho medo de ficar doente. É o tal negócio, doente em algum momento eu vou ficar, porque eu sou humano. Mas sabe de uma coisa? Deus está cuidando da minha vida. Final de ano eu vou fazer um check-up e não vou temer, porque não cai um fio de cabelo da minha cabeça se o Senhor não permitir. Então agora eu estou dando testemunho para mim. Entendeu? Eu estou falando comigo. O Salmo 42 e 43 é assim, porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. É você dando testemunho para você. É você exortando você a confiar. É você enchendo a sua mente de pensamentos de fé. Então agora, o mendigo não é mais um problema. Por quê? Porque você o acolheu, deu a ele a resposta necessária e agora pode estar com todos os demais convidados da festa. Porque esse é o ponto que a gente esquece quando um pensamento intrusivo vem. Ele não é o único convidado da festa. Você ficou tão em cima do mendigo, brigando com ele, rolando com ele no chão, que você perdeu a própria festa que você estava dando. Agora você acolhe, você dá rumo e pode se voltar para os outros convidados. Quem são os outros convidados? Tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, coisas excelentes, dignas de louvor. Agora que eu dei resposta ao pensamento intrusivo, eu posso voltar a pensar naquilo que faz sentido para mim. E isso me dá paz. Porque quando eu tenho um pensamento intrusivo, que me diz, você pode estar com os dias contados, é verdade, posso mesmo. Por que não? Não sou melhor do que ninguém. A vida aqui é um sopro. Mas Deus sabe, todos os meus dias estão escritos no livro. Eu sei que Ele tem o melhor para mim. Eu sei que eu não vou embora enquanto Ele não cumprir os propósitos dEle na minha vida. E aí quando eu termino de pregar para mim mesmo, meu coração está cheio de paz. Quem entendeu diz amém. E último, falei que eram 5 exortações, a última, prática, diga prática.
Como é que o apóstolo Paulo termina essa reflexão sobre paz? Verso 9: ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Por quê? Porque sabe uma coisa que dá paz? Você saber que está vivendo certinho. Entendeu isso? Sabe o que rouba a paz? Pendência, coisa errada. Uma pessoa que está vivendo alguma coisa errada, ela não vai dormir bem, a não ser que ela seja psicopata, entendeu? O psicopata dorme bem vivendo errado, por quê? Porque ele não liga. Mas nós, nem todos, porque uma pesquisa inglesa diz que a cada 10 pessoas, uma é psicopata. Aqui deve ter umas 120, então tem 12. Psicopatas não ligam se estão vivendo errado, porque eles têm prazer na coisa errada. Mas nós, que somos pessoas normais, tentando viver o melhor, quando a gente está envolvido em coisa errada, a nossa paz é a primeira que sofre. Calbart escreveu que não existe travesseiro que conforte a consciência. Ou a consciência está leve ou não está. Quando a gente está envolvido em coisa errada, no fundo, fica batendo aqui no peito aquela sensação de que não está certo. Mas quando você faz o que o apóstolo Paulo disse, tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, façam isso. O que Paulo está dizendo? É assim que a gente tem paz. Vivendo direitinho na presença de Deus. Vivendo em obediência. Quem vive em obediência não teme punição. Quem vive em obediência não teme o abandono. Quem vive em obediência não teme. Não é porque merece, é porque não teme. Quem anda corretamente na presença de Deus, sabe que se Deus permitir alguma luta, é para a bênção. Por isso que o salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Não importa por onde eu ande, se eu estou andando na presença de Deus, eu não preciso temer. E se eu não temo, o meu coração está cheio de paz. Eu acho que uma das melhores coisas da vida para a gente ter paz é ter consciência limpa. Consciência limpa é fator de paz. Feche seus olhos. Quero orar com você. Quero orar com você porque eu desejo a você, nesse fim de ano, nesse nosso último encontro em 2024, eu desejo a você a paz de Deus e o Deus da paz. E eu sei que você deseja também, para você mesmo e para todos que você ama, a paz de Deus e o Deus da paz. Agora, eu não posso deixar de reconhecer que talvez aqui haja pessoas que não estão vivendo em paz. Não tem essa sensação de que tudo está bem. Não tem essa leveza de alma. Não estão dormindo bem à noite. Estão envolvidos em conflitos infinitos, muitas vezes produzidos por essa própria inquietação do coração. Eu quero orar com essas pessoas nessa noite. Pessoas que estão precisando de paz. Meu Deus, eu preciso de paz. Se for o seu caso, eu preciso dizer para você que você precisa começar a se alegrar. A se lembrar de se alegrar. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E a alegria é caminho de paz. Também preciso dizer para você que está na hora de você se tornar mais cordial, mais gentil, mais moderado, mais amável. Deixar o caráter de Cristo tomar mais conta de você. Porque isso vai eliminar conflitos desnecessários e vai intensificar a experiência da paz. Eu preciso dizer para você, está na hora de lutar contra a ansiedade. Através da oração, com súplica e ação de graças.
porque a ansiedade rouba a nossa paz. Preciso dizer para você que é preciso ter uma mente sã, lidando com pensamentos intrusivos de forma sábia e ocupando o pensamento com tudo aquilo que vem de Deus. A mente cheia da palavra de Deus é uma mente saudável. E uma mente saudável é uma mente pacífica. E preciso dizer para você, colocar em ordem a sua vida. Resolver pendências, fechar a porta do que está errado. Confessar pecados, se arrepender. E como diz a Bíblia, aquele que se arrepende, confessa e muda. Para que possa desfrutar essa experiência da paz. A paz de quem está com a consciência limpa e o coração tranquilo diante daquele que perdoa os pecados e faz novas todas as coisas. Quantos estão precisando de paz? É só erguer uma mão. Eu vou orar com você. Eu vou orar com você. Talvez você queira se ajoelhar. Fique à vontade. Talvez você queira continuar sentado, talvez você queira ficar em pé. Como você se sentir mais à vontade diante de Deus. Mas fique com a mão erguida, como quem recebe. A paz de Deus é um presente que Ele dá. O Deus da paz é o único que pode encher o nosso coração de paz. Se você está precisando de paz, meu irmão, está precisando de paz, minha irmã, erga a sua mão. Seja de joelho, sentado ou em pé. E eu vou orar com você. Pai, em nome de Jesus, derrama sobre nós a tua paz. Eu te peço nessa noite um batismo de paz, inundando a nossa vida, enchendo-nos com essa paz que o mundo não pode dar, que nós não podemos alcançar por nós mesmos. Mas o Senhor pode nos presentear com essa paz. Tu conheces quem está em conflito, tu conheces quem está angustiado, tu conheces quem está insone, tu conheces quem está com medo amanhã, tu sabes a condição emocional de cada pessoa aqui, a condição relacional de cada pessoa aqui, o mundo em que cada pessoa aqui vive, e nós sabemos que maior é o Senhor do que todas essas coisas. Pai, dá-nos a tua paz, ensina-nos a nos alegrarmos em Ti, a sermos amáveis com o amor de Jesus, a deixarmos a ansiedade nos Teus pés, como disse o apóstolo Pedro, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ensina-nos, Pai, a pensarmos adequadamente e a praticarmos o que temos aprendido. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.